Olá, tudo bem com vocês? Nesta semana, nosso interesse continua sendo de buscar uma compreensão dos diversos fatos e fatores de ordem social, econômica, política e filosófica que, de alguma maneira, de algum modo, foram sendo constitutivos e constituintes da história da educação profissional no Brasil. Bom, mais especificamente, nós vamos fazer uma abordagem permeada por intervenções públicas que foram tecendo os rumos do sistema profissional de ensino nacional e culminando na constituição de uma rede federal de educação tecnológica, tal como nós conhecemos hoje e que, finalmente, deu origem aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, ao longo desta e da próxima semana, eu sugiro muito que vocês assistam a uma entrevista com o professor Gaudêncio Frigoto. Ela está indicada lá na apostila. Ele é um dos maiores especialistas em educação profissional no Brasil. A entrevista é um pouco longa, mas ela é dividida em 4 partes. Se vocês preferirem, vocês podem assistir a entrevista completa logo de uma vez. Não tem problema. Mas a minha sugestão é que vocês sigam as indicações que eu fiz na apostila sobre quando assistir a cada parte. Bom, para começo de conversa, um marco legal importante a ser considerado na história da educação profissional no Brasil foi a promulgação da Lei 5.692, conhecida como 5692, de 11 de agosto de 1971. Ela que fixou as diretrizes e bases para o ensino de primeiro e segundo graus e reformulou a antiga LDB 4024 de 61. Bom, ao generalizar a profissionalização do ensino médio, que então era denominado segundo grau nessa época, a educação profissional deixa de ser circunscrita a instituições especializadas e passa a configurar-se também como responsabilidade dos estados. Nesse quadro, nesse contexto, uma boa parte do cenário atual que configura a educação profissional do modo como nós a conhecemos hoje, deve-se aos efeitos desencadeados por essa lei. Isso vai ser possível ser percebido logo mais adiante. Apesar da responsabilidade estatal, não houve a necessária amplitude de investimento apropriado para o bom funcionamento da proposta. Isso acabou gerando centenas de cursos ou classes profissionalizantes inseridas em um segundo grau supostamente único, conforme previa a lei. Dentre esses efeitos, nós podemos destacar 3. Primeiro, a introdução generalizada do ensino profissional no segundo grau foi efetivada sem uma preocupação, uma preocupação, diríamos mesmo, com a preservação da carga horária que era reservada à formação básica. Segundo, o desmantelamento, em grande parte, das redes públicas de ensino técnico, assim como a descaracterização das redes do ensino secundário e normal, que eram mantidas por estados e municípios. E terceiro aspecto, a criação de uma imagem, de certa maneira, equivocada da formação profissionalizante, como se fosse a salvação para os problemas de emprego. Isso acabou ocasionando a implantação de cursos, muitas vezes, mais por uma imposição legal e algum tipo de estímulo político eleitoral do que exatamente por demandas sociais concretas, reais. Bom, nesse contexto, nesse quadro, embora seja perceptível a tentativa de mudança como reflexo das condições sócio-históricas do país, especialmente no que se refere à necessidade de constituição de mão de obra especializada, que veio da grande aceleração da economia, a LDB 5692 teve como maior motivação a intenção do governo de reduzir a pressão sobre o ensino superior, e não exatamente resolver a questão da universalização do ensino. Desse modo, ela romperia com o dualismo em vigor. Enfim, não chegaram a alcançar o logrado desejo da sociedade por uma educação para todos, gratuita, de qualidade, indispensável ao desenvolvimento do indivíduo e do país, em termos concretos e livre de preconceitos,
como assim era propalado em sua idealização. Bom, durante a década de 1970, começa a haver uma grande procura pelo ensino técnico profissionalizante e, em 1978, como consequência disso, surgem os 3 primeiros Centros Federais de Educação Tecnológica, os chamados Cefetes, a partir das Escolas Técnicas Federais de Minas Gerais, do Paraná e do Rio de Janeiro. O objetivo desses Cefetes era essencialmente formar engenheiros de operação e tecnólogos. Os Cefetes, e aí nós incluímos todos aqueles que foram criados mais para o final do século XX, tornaram dessa maneira a unidade padrão da rede federal de ensino profissional, científico e tecnológico. De certa forma, digamos relativamente, absorvendo mais tarde as atividades das escolas técnicas e agrotécnicas federais e se preocuparam, pelo menos teoricamente, em preparar o país para a revolução tecnológica ocorrida nos anos 80 e 90. A década de 1980 é marcada por profundas transformações nos âmbitos econômico, social e político. Isso, evidentemente, acabou desencadeando também muitas transformações, muitas e profundas transformações no sistema educacional brasileiro. Muito mais em termos ideológicos, é claro, é evidente, mas também em termos organizacionais. A crise do Estado põe à mostra a vulnerabilidade do modelo econômico vigente. O que acontece? O nacionalismo econômico, a substituição de importações, a utilização de capital externo para fomentar o crescimento e o Estado como produtor de bens e serviços. Isso ocasiona o quê? O país conhece também outras transformações. Uma importante, o país conhece o fim da ditadura militar. Instaura-se a nova república e é promulgada em 1988, com a participação popular, a nova Constituição Brasileira. Fato importantíssimo e que dá atenção especial à educação, sendo dessa maneira necessária a elaboração de uma nova LDB. Surge então a Lei 9.394, que a gente chama de Lei de LDB 9394, de 20 de dezembro de 1996. É nesse quadro, nesse contexto, é evidente que emergiram grandes conflitos em torno de distintos projetos societários. Em âmbito educacional, mais precisamente, persiste o conflito entre aqueles que defendem uma educação pública, laica, de qualidade e gratuita para todos, e aqueles que defendem a submissão dos direitos sociais em geral e, em especial, a educação à lógica da prestação de serviços. Qual que é o argumento para essa posição? A constituição de um Estado mínimo, alegando que este gasta muito e não faz nada direito. Nesse quadro, em um contexto de muitos embates que foram promovidos por intelectuais ligados aos estudos das relações entre trabalho e educação que começaram a surgir no Brasil, uma reforma instituída pelo Decreto número 2.208 de 1997, que a gente comumente chama de Decreto 2208/97, separa a educação profissional da educação básica, originando, respectivamente, uma formação profissional e uma formação acadêmica, e determinando para a primeira 3 níveis. Primeiro nível, o básico, que era destinado à qualificação e reprofissionalização de trabalhadores, independente de escolaridade prévia. Segundo, o técnico, destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados ou egressos do ensino médio, devendo ser ministrado na forma estabelecida por este decreto. E terceiro, o tecnológico, correspondente a cursos de nível superior na área tecnológica e destinado aos egressos do ensino médio e técnico. Como vocês poderão ver mais detalhadamente na apostila, esse decreto permitiu que as então escolas técnicas federais pudessem oferecer, além das diversas modalidades de ensino técnico, também um ensino médio puro, dito puro,
o que ocasionou uma imensa procura desse último e de certa forma, um esvaziamento das modalidades especificamente técnicas, no sentido lato do termo, diríamos. Mas esses documentos tinham um caráter ambíguo e minimalista, o que acabou permitindo, dentre outras coisas, a separação clara entre ensino propedêutico e ensino profissionalizante nas instituições da Rede Federal de Educação Tecnológica Brasileira. Bom, se antes as escolas técnicas ofereciam o que era chamado ensino técnico, que englobava uma formação geral básica, nesse contexto elas passaram a ofertar duas formações, o ensino médio por um lado e o ensino técnico por outro, sendo este último organizado de diversas formas diferentes. Ele poderia ser, por exemplo, concomitante. De que forma ocorreu a oferta de curso formação concomitante? O aluno poderia cursar o ensino médio em outra instituição ou também na própria escola técnica federal e, ao mesmo tempo, ou seja, concomitantemente, um ensino técnico na rede federal. Isso é um exemplo. Uma outra modalidade, a subsequente. Como que ocorria a subsequente? Ou como que ocorre, porque ela existe ainda. O aluno ingressaria na escola técnica apenas para continuar uma formação técnica, imediatamente ou algum tempo depois de ter concluído seus estudos em nível médio. Bom, isso não durou muito. Embora a formação subsequente exista até hoje, essa separação que especialmente é que permitiu a chamada concomitância, permaneceu aproximadamente apenas entre os anos de 1998 e 2003. Vejam, por pouco tempo. Em pouco tempo, percebeu-se que os altos investimentos feitos na formação técnica, os laboratórios, por exemplo, que demandam muitos recursos, estavam sendo, de certa forma, vamos dizer assim, subaproveitados, em grande parte por causa da enorme procura que começou a ocorrer pela formação em nível médio propedêutico nessas instituições. Concomitantemente, ao mesmo tempo, havia uma baixa demanda pela formação técnica. Qual o resultado? Esse movimento também rendeu desdobramentos de outras naturezas, evidentemente relacionados à história da educação profissional e aos rumos que ela foi tomando, sentidos só bem recentemente, especialmente após a criação dos institutos federais, como, por exemplo, a verticalização dos níveis de ensino oferecido nas instituições da rede federal, com a progressiva criação de cursos de graduação e de pós-graduação lato e estrito sensu. Isso provocou uma guinada também no perfil docente que atualmente trabalha, no perfil docente que atua na rede, com um crescente número de professores com formação em nível de mestrado e de doutorado. Claro que isso, evidentemente, traz reflexos importantes que precisam ser analisados, que merecem a nossa atenção quando se trata de discutir a educação profissional no Brasil. Principalmente e especialmente quando nós atentamos para o fato de que a formação em nível superior não pode ser desvinculada do sistema de educação profissional, embora esse fato, não raras vezes, seja desconsiderado. Finalmente, o século XXI inicia-se no contexto histórico da educação profissional no Brasil, apresentando a maior guinada que o ensino profissional e tecnológico conheceu em toda a sua trajetória. Esse processo, devido à envergadura social, política e econômica que alcançava, acabou evidenciando uma necessidade de se discutir a organização e a reorganização dessas instituições e de sua atuação no cenário educacional brasileiro, especialmente naquilo que se refere ao seu papel no desenvolvimento do país. Bom, na sequência, em 29 de dezembro de 2008, esse contexto de expansão é acentuado.
Veja que nós estamos nos aproximando já dos nossos dias atuais com a instituição dos institutos federais. Promulgou-se, então, em dezembro de 2008, a Lei número 11.892, que é a lei que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. E é essa mesma lei que cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Os institutos, que foram estruturados a partir dos Cefetes, das escolas agrotécnicas e de escolas vinculadas às universidades federais, constituem, dessa forma, um novo modelo de educação profissional no Brasil. Isso tudo após uma longa história sustentada por projetos, por propostas e reformas que estão vinculadas a interesses políticos, econômicos e sociais dos diversos governos pelos quais o país passou. Na apostila, vocês poderão ver uma síntese cronológica dessa história da educação profissional no Brasil, em um quadro que apresenta um resumo dos principais fatos e respectivas datas que marcaram essa história. Bom, falei aqui de alguns principais pontos que podem ser aprofundados e sobre os quais vocês podem refletir com mais tranquilidade, com um pouco mais vagar durante esta semana. Desejo a todos, então, bons estudos.